Mais um podcast da SIC, hoje com o Dr. Roberto Carpegiani Moreira, delegado da Polícia Civil aqui de Concórdia, delegado regional, conversando com a gente aqui sobre os trabalhos da Polícia Civil. Doutor, muito obrigado pela sua presença com a gente, é uma honra tê-lo aqui. Certo, eu cumprimento a todos aí e cumprimento você também, Paulo. Agradeço a oportunidade de prestar informações aí em nome da Polícia Civil e também parabenizando essa iniciativa de vocês aí junto com a SIC. Pois é, eu quero começar com um índice bem interessante que foi divulgado recentemente sobre Concórdia no cenário do índice de resolução de crimes. E a boa notícia, doutor Roberto, é que estamos muito bem situados, ou seja, a nossa polícia, comandada atualmente pelo senhor, tem tido, né, muita eficiência, muita competência nesses índices de resolução, né? Nos conte um pouquinho sobre esse trabalho de vocês. Certo. Esse índice que foi divulgado essa semana pela DIFRON, né, que é a Diretoria de Fronteira aqui da Polícia Civil, engloba 89 municípios, né, aqui do Oeste Catarinense. Eh, e esses municípios eles são divididos em 6 delegacias regionais, né? Uhum, Concórdia é uhum. uma delas, né? Concórdia, Xanxerê, São Lourenço do Oeste, Maravilha, Chapecó e São Miguel. Correto. Aham. E esse índice que foi divulgado é um índice que a gente cuida muito dos resultados, porque eles são relacionados aos crimes mais graves que tem, Ah, que certo, são claro. os crimes, as investigações relacionadas a mortes violentas. Que Então, normalmente são mais complexas, né. isso. Não são ocorrências em maior número entre as que a Uhum. gente atende, né, mas são as Sim. mais complexas e as mais importantes, porque trabalham com a vida das pessoas, né. Então englobam os feminicídios, homicídios, latrocínios, né, lesão seguida de morte, esses fatos que resultam em morte mesmo contra as pessoas, né. Concórdia tem alcançado excelentes números aqui na região. E aqui o senhor atribui esses excelentes números à estrutura, ao pessoal, à equipe? O que que o senhor acha que pode ser atribuído esse sucesso da Polícia Civil na questão de resolução? Certo. Eu acho que os pontos principais são, a contínua evolução do treinamento, da capacitação dos policiais, né. A gente vem trabalhando muito na Polícia Civil, implementando medidas de para melhorar as investigações, medidas de conhecimento tecnológico, de táticas e investigações operacionais diferenciadas, né, a capacitação do pessoal. Apesar da Polícia Civil estar nos últimos anos tem uma redução de Uhum. efetivo, né, a gente tem procurado otimizar o trabalho capacitando os policiais. Então, eu acho que o ponto principal é a alta capacitação dos policiais civis que trabalham hoje na Polícia Civil, né. E também a Delegacia Geral, ela tem proporcionado, uma boa estrutura para a gente trabalhar, digamos, né, Uhum. de equipamentos e instrumentos aí para auxiliar na resolução desses casos. Esses crimes mais graves a que o senhor se referiu exigem cada vez mais preparo dos policiais, né, da equipe, e também, claro, nos dias de hoje a tecnologia também é um elemento, é uma ferramenta que contribui muito no processo investigativo, né. Com certeza. Hoje em dia, sim, basicamente todos os crimes que a gente atua, a quase que a totalidade deles, depende de ferramentas investigativas de tecnologia, né. O Uhum. criminoso ele migrou bastante, assim, a forma de atuar, né. Ainda tem aquela atuação corpo a corpo, no furto, no roubo, essas Certo. questões, Uhum. mas só para ter uma ideia, nos últimos anos os registros de estelionato, eles superaram os de furto, que era uma Uhum. coisa incomum, eles vêm numa crescente, né, Uhum. e o criminoso ele migrou, ao invés de se arriscar e buscar o bem, né, Uhum. às vezes na casa da pessoa, no patrimônio, eles estão optando por implementar golpes tecnológicos, né, a Polícia Civil tem que sempre se atualizar também para correr atrás disso. E com isso a polícia também está de olho no crescimento, como o senhor disse, dos crimes cibernéticos. Há um trabalho específico também nesse aspecto, né. Sim, nós temos na Polícia Civil, nós temos uma unidade específica em Florianópolis, que é o Cyber Lab, né. Uhum. Eles atuam praticamente em sistema de inteligência desses crimes,
e para monitorar, assim, redes sociais, às vezes, crimes de pedofilia, de tráfico de drogas, Hum, às vezes tentativas de ameaças em escolas, né, e certo. eles dão um suporte nesse sentido. E ao mesmo tempo que de forma local, a gente Uhum. também está sempre procurando melhorar as ferramentas de investigação para minimizar esses danos aí causados pelos crimes cibernéticos. O senhor falou sobre um problema que realmente é muito preocupante para as famílias, né, para as famílias em geral, para todos nós, para a sociedade, que são ataques a escolas que acontecem invariavelmente. Eu imagino que seja muito difícil trabalhar nesse aspecto, porque são situações muito inesperadas, ou seja, é isso que vocês trabalham também na percepção, de comportamentos no campo, cibernético, exatamente para flagrar e se antecipar a eventuais fatos. Como é que é isso, doutor? Certo. Então, esse Cyberlab, ele atua justamente, nesse sentido de prevenção. Uhum, Existe uma equipe lá na capital, né, que é a sede do Cyberlab, que eles fazem monitoramentos, né, e confronto de dados dos boletins de ocorrência, de atos na internet, de denúncias anônimas, para tentar filtrar um pouco isso. uhum. E eles já atuaram aqui no estado desde que foi criado em 2023, Correto, é recente, né? Aham. mais de 200 casos, assim, de Uhum, possíveis ataques em escolas, sabe, uhum, né. Dentre esses casos, mais da metade, um pouco mais da metade são em Santa Catarina, né. uhum. Inclusive eu já fui contactado quando eu trabalhava na comarca de Ceará, fui Correto. contatado pelo Cyberlab em razão de uma suspeita de um ataque Uhum, numa escola, assim, era uma ameaça, no caso, a gente uhum. verificou depois. Então, eles atuam nessa forma preventiva e contatam imediatamente a delegacia local para que a gente possa atuar. E, além disso, a delegacia procura atuar também a Polícia Civil por Certo. meio de orientação Uhum. também, né, das escolas, dos professores, dos alunos, né, de como tentar identificar um comportamento, às vezes estranho, diferenciado, que Claro, claro. alguém possa estar programando alguma coisa. Agora é bem interessante esse trabalho cibernético, né, de observar, de ter uma ferramenta Isso. que observe, possíveis mensagens que podem remeter a um crime, escolar, a um crime dentro do território das escolas. É interessante isso porque normalmente esse tipo de crime acontece através, da internet mesmo, né, os primeiros Isso. contatos são por ali, né. Isso. Infelizmente são pessoas que acabam sendo cooptadas, né, por Uhum. grupos mal intencionados, e onde essa pessoa começa a pesquisar e começa a aderir a ideologias de ódio contra outras pessoas, outros grupos étnicos, e acabam, eh, sendo, às vezes, orientados e influenciados Uhum. a fazer algum ataque, às vezes por querer aparecer ou por querer, eh, chamar atenção ou por alguma revolta, né. Correto. E daí eles acabam buscando essas informações na internet, participando desses Uhum. grupos e até quando chega ao ponto de pensar em fazer um Ah, ataque, uma simples eles estão pesquisa aham, planejando, né, eles claro, estão claro. planejando isso, então tem que planejar qual alvo eu vou atacar, de que forma eu vou fazer isso. Então, Uhum. às vezes esses atos, às vezes a gente consegue filtrar e ter uma atuação antes que aconteça um problema maior. Muito interessante esse trabalho, até porque, como o senhor disse, cada vez mais esses crimes, eles têm crescido, né, os Sim. índices estão crescendo assustadoramente. Doutor, sobre a estrutura da delegacia lá na Anita Garibaldi, que era a delegacia da mulher, do idoso, né, como é que está Isso. essa situação agora? Em que estágio que se encontra a situação daquele prédio, daquele patrimônio? Uhum. Então, ali naquele prédio ali, na Anita Garibaldi, para baixo da Caixa Econômica, funcionou por muitos anos, praticamente toda a estrutura operacional da Polícia Civil, e nos últimos anos funcionava a delegacia, a DPCAM, né, que é a Certo. Delegacia da Mulher, do Idoso e da Criança, e juntamente com a DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal. Esse prédio era muito antigo e optou-se por sair dali, não era mais Uhum. viável uma reforma, a equipe técnica avaliou, e agora estão atuando num prédio locado. E a gente então fez a demolição formal, depois de todas as autorizações necessárias,
Agora ele está em fase de execução da demolição, né, iniciaram os trabalhos na semana passada, Correto. e quando terminar toda a demolição, a ideia que a Delegacia Geral tem hoje é de alienar esse imóvel, né, e daí o valor, alienar por meio de licitação estadual, né, e o valor, obtido, então, a gente vai ficar para a Polícia Civil para a gente avaliar aí a construção de uma nova sede, reforma Uhum. de outra sede. Isso a gente não está definido ainda a utilização do recurso, né, mas a ideia que já está definida é a alienação do terreno. Em termos de material humano, como é que nós estamos hoje, doutor? Qual é a defasagem aqui? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Certo. Eh, esse eu penso que é o principal problema da Polícia Civil, não Uhum. só na região de Concórdia, mas em todo o estado, né. Nós sofremos muito nos últimos anos, em razão da ausência de concursos, né, que Correto. ficaram alguns anos sem concurso público para, prover as baixas que a gente teve, né, as saídas. E, especificamente na região de Concórdia, só para ter uma ideia, nós fizemos um levantamento no final do ano passado, houve uma redução nos últimos 5 anos. O número de policiais civis que tinha em 2020 e 2025 reduziu 27,5%. Então, nós Uhum. perdemos 10 policiais nos últimos 5 anos em número, né, aqui em Concórdia. Sim. E então, esse é o fato, apesar do investimento massivo que a gente tem em estrutura tecnológica, de equipamentos, Uhum. o efetivo ainda é o grande problema. Isso está sendo sanado aos poucos agora. Teve um concurso para delegados e psicólogos, se não me engano, ele iniciou em 2023, já teve uma turma formada, agora tem uma segunda turma em Uhum. andamento na academia. E também foi autorizado o concurso, o ano passado foi autorizado e agora está em andamento, em fase final, para 300 vagas entre Ah, perfeito. agentes e escrivães de polícia, 200 vagas de agente e 100 de escrivães. Eles estão no concurso na fase final, vai ser possível, segundo a Delegacia Geral, fazer uma chamada, uma turma ainda esse ano, e a ideia é que no início do ano que vem a gente tenha a reposição do efetivo. Em termos de material mesmo, em termos de frota, de armamento, o que o senhor pode nos falar sobre isso? Certo. Eh, Como eu disse, a questão dos equipamentos, a Polícia Civil tem melhorado muito nos últimos anos. O governo do estado e a Delegacia Geral têm se ocupado com isso, fazer bastante investimentos, né? A gente se ocupa também com captação alternativa de recursos, entre outros Certo. fundos e projetos, né? Então, hoje a Polícia Civil, eu considero que está bem equipada, assim, a gente está conseguindo fazer uma renovação da frota, não está 100%, ainda tem algumas unidades que precisam melhorar os veículos, mas no geral é um quadro bom. E de armamentos também, a Polícia Civil vem fazendo aquisição de muitos armamentos bons, né. Nos últimos anos houve a troca da plataforma de pistolas que a gente Uhum. usa para a linha Glock, uma linha mais moderna, melhorada, e também, a padronização que está tendo de armas das carabinas, né, que eles chamam os Certo. fuzis, Uhum. os 5,56, né, que é um sistema mais moderno e de uma arma de alta energia. Então, em Concórdia, nós já temos aqui, salvo engano, nós já temos 8 Uhum. desses fuzis Importante. 5,56. Tá muito Uhum. bom, assim, a questão de armamento. Doutor, agradeço aqui a sua presença e parabéns pelo trabalho da Polícia Civil, parabéns pela condução do seu trabalho, da sua forma de conduzir. Muito obrigado pelas informações prestadas aqui no nosso podcast de hoje. Certo, eu que agradeço. Gostaria de ressaltar, assim, que a polícia está sempre à disposição de todos, né, e justamente em razão da divulgação desses índices que a gente falou Claro. no início, Uhum. né, o índice da DIFRON, de resolução de mortes violentas, ficou em 94%, mais ou menos. Concórdia ficou em 95%, né, o primeiro Uhum. das 6 DRPs, e isso é um índice muito alto. Se a gente olhar o índice de mortes violentas do estado de Santa Catarina, é na casa Uhum. de 70%, e o índice de 94% às vezes supera muitos países de primeiro mundo, né, Ah, é nas quase que a resolução de mortes totalidade, né, violentas. muito próximo Isso, muito da próximo. perfeição, né, em termos Isso. de E ao resolução. mesmo tempo que a gente fica feliz com isso, a gente também
chama para nós a questão de um desafio, Um de desafio. manter esse Uhum. trabalho de excelência. É um desafio que a gente tem sempre de continuar melhorando, prestando o melhor serviço possível para a comunidade. Mais uma vez, obrigado. Boa semana. Boa semana para todos vocês. Dr. Roberto Carpegiani Moreira, nosso convidado dessa semana aqui no podcast da SIC. A gente volta na próxima.